Nesse vídeo eu quero falar sobre a influência do IPCA nos investimentos financeiros, mas eu já antecipo. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, eu vou entrar no detalhe, vou tentar resolver aquela problemática do investidor iniciante. Ele vai ouvir um monte de coisa não tão triviais, não é tão simples entender. Então calma, primeiro eu vou explicar aqui e depois eu vou desenhar ali, vocês já vão ver. Então vamos lá. Por que é que o mercado financeiro ele fica tão ansioso? Por que tanto se fala sobre a inflação? E aí você vai ouvir lá no Jornal da Globo, da Bandeirantes, aquele caos, a inflação. Primeiramente, a inflação ela não é mais questionável. Deixa ela ali e depois a gente vê. Não. Se uma economia ela convive com inflação, nada mais faz sentido. As empresas dificilmente você vai conseguir gerir uma empresa em períodos de hiperinflação. Tanto é que você vê o Brasil no período de hiperinflação, o que aconteceu depois da abertura de capital ali do Collor. Basicamente a indústria local dizimou. Não existe, você não consegue ser competitivo, gerir de fato uma empresa com uma economia em hiperinflação, como a da Argentina atualmente, né? Estamos aqui em 2023. Então assim, não é deixa a inflação ali e vamos ver o que fazer. Não. Não importa o que seja necessário, a gente fazer o que precisar para controlar a inflação. E o grande temor do mercado, claro, a inflação ela assusta, mas o que vai determinar o quanto a gente ganha, o quanto a gente perde, a competitividade, o custo, de fato é a taxa de juros. E aí eu tenho inúmeros vídeos aqui nesse canal que eu falo, né, quem toma crédito se afunda com os juros. Os juros ele trabalha contra o crédito. Para quem aplica o dinheiro, para quem tem poupança, juro alto, às vezes, vocês vão perceber, é melhor. Nem sempre. E aí, por quê? Porque não importa a taxa nominal. Então vamos voltar aqui para o tema. A gente vai sempre falar de juros e inflação. Os juros é bonzinho para quem tem dinheiro investido. A inflação é malvada sempre. Então vamos lá. Se você me pergunta, Daniel, tem um investimento aqui rendendo 10% ao ano, é bom? Eu falo, não tenho a menor ideia. Pô, como assim você não tem a menor ideia? Eu explico. Se você tiver um juro de 10% e uma inflação ali de 6, 7, quer dizer que o que você ganha e o que você perde vai dar ali 3. Tá legal. Porque eu vou começar com os conceitos, né, mais avançados aqui. Juro neutro da economia. É um tema que o investidor não ouve tanto assim. Nós, assessores, discutimos isso frequentemente com economistas e gestores de fundos. Qual é o juro neutro da economia? O que é juro neutro, Daniel? Juro neutro é aquele juro que equilibra a demanda e a oferta de produtos e não vai causar nem inflação e nem deflação. Ou seja, é um juro que deixa a economia, né, em piloto automático. Vamos embora. Não vai ter nem inflação nem deflação, vida que segue. Esse é o melhor cenário do mundo, mas a coisa não é tão simples assim. Tá bom, e qual é o juro neutro no Brasil? Economia, apesar de trabalhar com números, não é uma receita de bolo. Não existe falar assim, 2, 3, não. Primeiro, ele vai oscilar um pouco. Por que vai oscilar? Porque a gente vive num planeta, até redondo, né? Global. Então vai depender um pouco dos juros lá fora, do preço das commodities, de uma série de outros fatores. Mas, respondendo a pergunta que eu mesmo coloquei, qual é o juro neutro, o juro de equilíbrio brasileiro? E vai ter muita discussão entre alguma coisa entre 2,5% e 3,5%, 4%. Vamos falar de 2,5% a 4%. Qualquer coisa entre 2,5% e 4% é ok, academicamente falando. E o que vai determinar se é 2,5% ou 4% é o que eu disse. Qual é o juro nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, qual que é o preço das commodities, como é que está a taxa de câmbio. Aí a junção disso tudo vai falar se o juro neutro daquele período deve ser um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, sendo que nunca deveria escapar desses 2,5%, 4%. O
que é juro neutro? Juro nominal descontado a inflação. Então até aqui, falando assim, parece simples. Você entendeu o que eu falei, mas um pouquinho complicado? Vai ter o desenho ali, você já vai ver. A partir desse momento, é um outro conceito que eu coloco. Juro real. Vamos voltar para aquela questão lá dos 10%. Tem um investimento aqui que vai me entregar, que promete entregar 10%. É bom? Se a inflação for 7, 10 menos 7, 3. Está lá entre os 2,5 e 4. Se a inflação for 6, melhor ainda, está lá no quarto, está lá no topo. Mas se a inflação for 9, pera aí. Essa calculadora aqui, minha linda calculadora financeira, ela custa R$100 em janeiro. E essa mesma calculadora vai custar R$109 em dezembro. Temos uma inflação de 9%. E eu apliquei R$100 em janeiro para ganhar 10%. Vou tirar 110 em dezembro. Eu tenho um juro real de 1%, é pouco. Então o que eu quero? A diferença entre o nominal e a inflação no Brasil deve ser algo entre 2,5% e 4%. Vamos ver isso aí lá no detalhe? Então vamos lá, né? Agora a gente vai ver no desenho os conceitos que eu citei anteriormente. Juro neutro, juro real, que nada mais é do que o juro nominal, no Brasil o CDI ou Selic, basicamente a mesma coisa, a gente vai considerar que é a mesma coisa, e a inflação, que é o IPCA. Então até coloquei aqui, a azulzinha do bem é a taxa de juros e o vermelhinho é do mal, é a inflação. Bom, claro que eu falei sobre a perspectiva de investimentos financeiros, que se a gente vai falar da perspectiva de empreendedorismo e crescimento do país, ambos aqui são do mal. Quanto menores, melhor. Mas eu vou retomar esse assunto aqui na frente desse vídeo. Então vou falar sobre investimentos financeiros. Primeira coisa que tem que ficar muito claro para o investidor é que 10%, 20%... Nossa, eu tenho um investimento aqui que ganha 100%, ele dobra todo ano. Isso é bom? Não tenho a menor ideia. Porque você falou quanto você ganha. Você não me citou qual é a inflação. No caso do Brasil, o IPCA. Você falou assim, eu ganho 100%, mas em que país? Qual é a inflação nesse país? E aí sim, a diferença do que eu ganho e o que eu pago é o que me importa. E aí você enxerga aqui. Nada mais é do que essa diferença entre, no Brasil, o CDI e o IPCA. Esse desenho, estou tentando compreender o período mais ou menos, tá? Entre 2008 e o atual, 2023. Então são os últimos 15 anos. E eu não preciso falar, dá para perceber claramente que ambas essas variáveis, juros e inflação, são extremamente erráticas ou voláteis, sobe e desce. E aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E você pode perceber, lembra do que eu falei do juro neutro da economia no Brasil, que deveria ser algo entre 2,5% e 4%? É esse espaço, esse diferencial entre a inflação e a taxa de juros. Meu desenho é bem feio, mas dá para entender. O que aconteceu aqui em 2015? Impeachment da Dilma, entra Temer. Aqui em 2016, reforma da Previdência aprovada. Então olha só, no momento de estresse, a inflação explodiu e o juro veio junto. Foi feita a reforma da Previdência, a inflação arrefeceu e o juro caiu junto. Em 2020, veio a pandemia. Então os juros que em 2016 era o máximo, né, desde o Plano Real, 14,25%, despencou para o mínimo da série histórica de 2%. Só que a inflação, ela caiu muito, ela estava aqui nesse período, era próximo de 11%, e ela não caiu para 2%, ela ficou trabalhando aqui próximo de 2,5%. Eu estou dizendo que nesse período aqui da pandemia, entre 2020 e 2021, você simplesmente pagava para deixar o seu dinheiro no banco.
E se eu deixasse debaixo do colchão? Você ia pagar mais caro ainda. No banco, você ganhava 2% e pagava 2,5%. Você perdia 0,5% ao ano. No colchão, você perderia toda a inflação, mais ou menos 2,5%. Veja que isso é uma anomalia, mas assim, muito grande, extremamente grande. Então, deflação numa economia emergente como o Brasil é raríssimo. Se você falar de Estados Unidos, Japão é outra história, isso acontece mais frequentemente. Alemanha, né? Mas em economias emergentes jamais, muito pelo contrário. 2,5%, os juros 2,5% acima da inflação é o mínimo que se dá a esperar. 3, 3,5% até 4% é satisfatório, acontece frequentemente. Eu vou retornar ali para falar sobre outros conceitos e agora o impacto de toda essa coisa nos seus investimentos financeiros. Antes de falar sobre os investimentos financeiros, o impacto do IPCA, né? Quero trazer uma outra provocação. Bom, eu falei da diferença entre taxa de juros, CDI, e inflação, IPCA, e aí fica aquela problemática, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, é o juros que determina o IPCA ou o IPCA que determina os juros? Definitivamente, senhoras e senhores, é a inflação que determina os juros. Por quê? Porque o Banco Central ele faz aquele Comitê de Política Monetária, o Copom, uma vez a cada 45 dias. São 8 reuniões por ano. E ele pode alterar a taxa de juros CDI quando ele quiser. O que faz ele alterar essa taxa para cima ou para baixo é a inflação. Mas veja que a inflação ela é um fantasminha ali que não é fácil controlar. E quando ela vem, você tem que jogar, fazer uma analogia aqui, é como se fosse um incêndio, onde você tem que jogar muita água por muito tempo para ele apagar. E você não tem domínio sobre a inflação. Eu vou citar algum exemplo. Você tem um cenário igual 2020, pandemia de Covid-19. As pessoas vão para dentro de casa, muita gente fica sem emprego. O que o governo faz? Ele é quase que obrigado a injetar dinheiro na economia. Então veio lá quase que um benefício mesmo, né? Muitas famílias receberam até R$ 1.200 para ficar dentro de casa. Mas, por um lado, o governo estava imprimindo moeda e sustentando essas famílias mais necessitadas, correto? Uma hora essa conta vai vir. Se você imprime dinheiro, qual é a contrapartida disso? A inflação. Então você aquece a economia como você injeta mais dinheiro na economia. E o contrário é verdadeiro. Passou a pandemia, muito dinheiro foi injetado, a taxa de desemprego no Brasil era próxima de 12%, caiu para 8%, o que aqui é bom. Ou seja, o emprego aqueceu, as famílias estavam com mais dinheiro. O que acontece? Naturalmente, é de se supor, aumenta o consumo. E será que o país, a indústria, os serviços estavam preparados ou tinham capacidade de suprir toda a demanda por serviços, por bens? Não. Então o preço começa a subir. Todo mundo quer comprar, a oferta está escassa, o que você faz? Aumenta o preço. Aumento de preço nada mais é do que a inflação. O que o governo faz? Preciso tirar dinheiro da economia. Então eu aumento a taxa de juros. Quando os juros estão baixinhos, eu quero viajar. Você vai lá no banco, toma um empréstimo, viaja, fala, tá baratinho mesmo, eu vou parcelar isso em 6 meses e paga. E com juros a 10%, 15%, eu vou pensar 2 vezes antes de me endividar. Então essa é a dinâmica. A inflação, ela simplesmente acontece, ela está ali. Qual é o instrumento que o governo tem para reduzir a inflação? Na política monetária, aumentar os juros. E o contrário é verdadeiro. Você tem um período de escassez, um período de crise, a inflação naturalmente cai e o governo pode reduzir
os juros. Essa é a dinâmica. Finalmente, vamos ao que viemos, né? Afinal, quem está assistindo esse vídeo quer saber, tá, Daniel, mas e os meus investimentos? Então, antes disso, vamos colocar mais um conceito? Na verdade, uma explicação. Existem no Brasil 3 tipos de indexadores. Então, o seu investimento, ele pode ser pós-fixado. O que é o pós-fixado? É o mais tradicional. A poupança é pós-fixado. O fundo DI é pós-fixado. Os CDBs, até algum tempo atrás, eram pós-fixados. O que é pós-fixado? Lembra do CDI que normalmente ali deve ser em 8, foi para 14, caiu para 2, voltou para 14 e agora está em queda? Essa é a taxa de juros determinada pelo Banco Central na reunião do Copom, 8 por ano. Lembra disso? Então, se o seu investimento está pós-fixado, quer dizer que ele vai render mais quando o juro sobe e menos quando o juro cai. Você não precisa fazer nada. Ele vai dançar conforme a música. Deixa ele ali. Então, quando o juro sobe, é porque na verdade a inflação já subiu. Aí ele sobe. Quando o juro começa a cair, é porque a inflação arrefeceu. Na verdade, aquele seu ganho real, que é a diferença do juro pós e o custo da inflação, ele vai oscilar sim, mas não de 14 para 2. Vai ser ali de 2,5 para 4, conforme eu expliquei. Só que existe uma outra modalidade de juros, que é o pré-fixado. Pô, Daniel, não seria legal quando o juro está lá no 14, que é o topo, eu conseguir travar isso por um longo prazo? É muito legal isso. E existe isso, e é exatamente isso que você deve fazer. Então esses são os investimentos pré-fixados. E finalmente, poxa, legal, né? Ô Daniel, eu vi lá no seu desenho aquele período de 2020, né, logo após a pandemia. Poxa, então tem o risco de a inflação ser maior do que a taxa de juros e eu pagar para ter meu dinheiro? Existe. Pô, não seria legal se houvesse um investimento que me garantisse a inflação mais alguma coisa? Seria sensacional. E existe. São simplesmente os investimentos inflação ou IPCA+. IPCA é inflação, mais uma taxa pré. Então são investimentos que literalmente te garantem aquela diferença entre o CDI e a inflação, e nada mais é do que juro real na veia. É a inflação mais uma taxa pré-definida. Então existem esses 3 tipos de indexadores: o pós-fixado CDI, o pré-fixado juro nominal e o juro real, que é o chamado inflação ou IPCA+. Vamos ver lá na lousa. Então, finalmente, vamos trazer aqui para o desenho os indexadores. Vamos repeti-los? Pós-fixado acompanha a linha azul, que é a taxa de juros determinada pelo Banco Central a cada 45 dias através da reunião do Copom. E esse tipo de investimento, como o próprio desenho sugere, ele é aquele chamado dança conforme a música. Se os juros forem mais baixos, ganha menos. Se subirem, ganha mais. Se voltar a cair, volta a ganhar menos. Ele vai acompanhar a taxa de juros determinada pelo Banco Central. Antes de falar do IPCA+, pré-fixado é o mais simples possível. Lembra aquele conceito? Nossa, eu entendi que o juro sobe, o juro cai. Quando ele estiver lá em cima, e se eu pudesse aplicar em algo que me garantisse aqueles juros por um longo período? Essa taxa existe para períodos até quase 10 anos, tá? Pré-fixado é uma linha reta. Você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Vamos fazer um exemplo aqui? Eu vou fazer de cabeça, tá? Então eu não vou considerar o juro exponencial, vou fazer linear. Você travou a taxa em, sei lá, 10%. Pré-fixado para 3 anos.
Então, 10% ao ano, você colocou 100 mil, você vai resgatar 130 mil ao final do terceiro ano, um pouquinho mais que tem o juros sobre juros, né? Fiz de cabeça aqui. É o conceito mais simples que tem. Então, já partindo para os investimentos. Quando os juros estão altos, faz todo sentido do mundo parte do dinheiro você colocar numa taxa pré-fixada, se a expectativa for de queda da inflação e, consequentemente, da taxa de juros CDI. Você vai garantir um retorno muito maior por um bom período de tempo. Atenção, nesse tipo de investimento, muitas vezes você não consegue resgatar antes do vencimento, ou se você fizer isso, você pode ter que pagar um pênalti para sair antecipadamente. Então não dá para você pegar todo o seu dinheiro e vamos colocar lá no pré. Mas uma boa fração, se você estiver pensando em aposentadoria ou num plano de comprar um imóvel a mais longo prazo ou na educação dos seus filhos, faz todo sentido alocar alguma coisa em taxa pré nos momentos de juro muito altos. E o mais complexo é o tal do investimentos em inflação, que é o indexador IPCA+, que nada mais é do que a diferença entre a linha azul, né, como vimos anteriormente, e a linha vermelha. Só que aqui eu fiz uma questão de suavizar, né, não fazer aquele sobe e desce do CDI, eu fiz uma linha exponencial e eu fiz questão de mostrar que essa diferença tem hora que alonga e tem hora que estreita. Olha só. Muitas vezes o investidor, nossa, mas a minha carteira está rendendo pouco, eu estou ganhando 6% ao ano. Só que a inflação às vezes está 3%, ele está ganhando aqui outros 3%. De repente, os juros sobem para 8%, mas a inflação sobe para 9%, e na verdade está ganhando 1% de juro real. Por isso que é tão complexo os investimentos financeiros, porque a linha azul, o CDI, você enxerga, você está lá no seu banco. Eu tinha 100 mil em janeiro, em dezembro eu tinha 110, nossa, eu ganhei 10%. Mas alguém olha lá no boletim diário, né, qual foi o IPCA do ano? Você ouve falar, você até vê lá no preço do combustível, no supermercado, mas a grande verdade é que a inflação, ela tá por aí, você não enxerga ela. Lá no investimento não tem, olha, nominalmente rendeu 10, a inflação foi 9, você só ganhou 1. Ninguém te fala isso. Por isso que é importante o investidor ter essa ciência de que o ganho, o que você está ganhando de fato, é a diferença entre o juro nominal, CDI, e a inflação medida pelo IPCA. E muitas vezes o que parece bom para o investidor, um juro nominal alto, não é tão bom assim, porque a inflação está mais alta ainda. E o que parece ruim, um juro baixo, às vezes é muito bom se a inflação estiver mais baixa ainda. Eu repito quantas vezes forem necessárias. Você tem que olhar a diferença entre juro nominal e inflação, sempre do mal, né? O vermelhinho aqui, que é o IPCA no Brasil. Bom, Daniel, me dá uma ajuda aí, né? O que tá? Eu entendi, o desenho tá legal, ficou claro, perfeito. Mas o que é razoável no Brasil? E isso, o que eu tô colocando, os números que eu coloquei aqui são muito verdadeiros nos últimos 15 anos. Se você pegar estatisticamente juro e inflação de 2008 para cá, a taxa de juros mínima foi 2, máxima 14,25. Aqui está aproximado, né? Na média, juro ali próximo de 10%, e o IPCA errático variou aí de 2 e pouquinho até 11% lá em 2015, no período da Dilma ali do impeachment. O que é razoável? Tudo em equilíbrio, na média. Eu penso em fazer uma taxa pré maior do que 10%.
Muita gente caiu na armadilha ali em 2020, na pandemia, quando os juros eram 2%, o investidor via, ele falava assim, nossa, meu dinheiro não rende nada. E lá no supermercado os preços subiam. Ele tinha um pouquinho de ciência que não ganhava nada. De repente ele via uma taxa pré-fixada como essa, muita gente fez, tá? Nessa taxa aqui mesmo, 4%. E fez isso aqui, ó, por um período de 5 anos. Acontece que de 2020 para 2021 a inflação explodiu, então foi muito bom em 2020. Poxa, os juros eram 2, ele ganhava o dobro, 4. Só que rapidamente a taxa foi lá para 12, mentira, 13,75, né, quase 14, e ele ficou ali com uma taxa pré-fixada a 4. Voltando lá para o início do vídeo, quando eu expliquei o juro neutro no Brasil, vamos falar de 3% e pensar numa inflação que eu acho que dificilmente o Brasil consegue reduzir de 3 a 4, você tem que pensar em algo próximo de 10% para fazer um pré-fixado. E o juro real, o que eu deveria esperar? É mais complicado, mas a partir de 13,5% dá para se considerar. E 4 é o melhor cenário. No curto prazo não tem almoço grátis. Se você investir no CDI pós-fixado, no pré-fixado ou no IPCA+, você vai ganhar mais ou menos a mesma coisa. Então, investimentos pré e IPCA+, você não vai olhar para período de 1 ano, 1 ano e meio. Eles são interessantes para 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos. E aí, cuidado. Por isso eu coloco essa referência de não fazer abaixo dessas taxas e principalmente analisar o cenário, o contexto macroeconômico. Se os analistas e economistas estão dizendo, provavelmente, porque ninguém nunca tem certeza de nada, a inflação vai cair, os juros vão cair, é hora de fazer investimento pré-fixado em IPCA+. Mas, se os juros estão lá embaixo e fala assim, olha, os juros vão subir, por quê? Porque a inflação vem primeiro, lembra? A inflação está aqui, ela começa a fazer isso aqui. E os juros ainda estão aqui embaixo. O investidor inexperiente logo fala, nossa, eu vou fazer investimento em IPCA+. Num primeiro momento pode ser interessante, mas logo a taxa de juros vem atrás e pode não ser tão interessante assim. Finalmente, por essas e outras, eu fiz questão de fazer um vídeo mais longo sobre a influência da inflação nos seus investimentos, porque o grande ponto do mercado financeiro é isso daqui. Qual vai ser a taxa de juros da economia? E definitivamente, o que determina a taxa de juros é a inflação. Então a inflação ela tem toda a relevância que você possa imaginar e não imaginar na sua vida e nos seus investimentos. O investidor um pouco mais experiente vai falar assim, poxa Daniel, tem uma questão de marcação na curva, marcação a mercado, o que é isso? Eu travei uma taxa 10, os juros agora são 4, eu consigo sair antes ganhando algo mais, né? Então eu diria que na curva, o seu investimento está aqui. Se eu vender hoje, eu vendo aqui. Isso é verdade. É aquela chamada precificação na taxa de compra ou na curva e venda na taxa de mercado, com ágio, ganho extra, ou deságio. Mas eu acho que isso é assunto para um outro vídeo que eu prometo que eu vou trazer aqui nesse canal, onde eu vou explicar a dinâmica da taxa de juros e a influência nas classes de ativos financeiros.